A poligamia é pecado? É a primeira pergunta que eu posso levantar aqui. E a segunda, se a poligamia é um pecado, por que que as escrituras não a condenam no Antigo Testamento? Isso mesmo, o Antigo Testamento não condena a poligamia diretamente. Apesar de termos um texto que aconselha ao rei não amontoar para si esposas, não temos uma proibição clara para a poligamia. Pelo contrário, nós temos nas Escrituras Sagradas grandes personalidades que tiveram mais de uma mulher, que é o exemplo dos pais, Abraão, Isaac, Jacó, e o exemplo de reis famosos como Davi, como Salomão e tantas outras pessoas. Então, as Escrituras não condenam essa prática. E a gente poderia aqui especular os motivos pelo qual as Escrituras não proibiam diretamente a poligamia. Poderíamos falar que não, era para que o povo se espalhasse pela terra, crescesse, senão não seria possível pela monogamia. Poderíamos dizer não, era um sinal de poder, de autoridade. Poderíamos também dizer que, devido ao contexto social, as mulheres, como precisavam casar para ter sustento, para ter proteção de um homem, por causa da desigualdade, elas tinham. Nós podíamos especular aqui vários motivos, mas lá no fundo, a poligamia só acontecia por causa da dureza do coração do homem. Isso mesmo. Jesus, quando foi perguntado com relação ao divórcio, se o homem podia se divorciar da esposa por qualquer motivo, Jesus disse que não era assim desde o princípio. No princípio, Deus criou homem e mulher. E era apenas um homem e uma mulher. Não haviam dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. Então, desde o princípio, Deus estabeleceu a monogamia como o ideal de relacionamento, de casamento. Mas, infelizmente, por causa do pecado, nós temos nos desviado daquilo que é o propósito de Deus para o ser humano, inclusive no casamento. Isso mesmo. O casamento que devia ser monogâmico, hoje não é. É polígamo. O casamento que devia ser durável para toda a vida, muitas das vezes interrompido por um divórcio, que muitas das vezes nem é por motivos como traição. É simplesmente porque o amor acabou, é assim que muitos dizem. Então, infelizmente, por causa da dureza do nosso coração, é que a poligamia acontecia no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento nos convida, nos desafia a viver o ideal de Deus. E por isso o Novo Testamento apregou a monogamia, isso é, as Escrituras dizem que cada homem deve ter a sua mulher e cada mulher deve ter o seu homem, o seu marido. E é essa a recomendação que nós temos nas Escrituras Sagradas. A poligamia não tem lugar nesse espaço. E a pessoa que depois se converte, o que que ela deve fazer? Ela deve deixar as várias esposas que ele tem, porque o cristianismo apregou o casamento monogâmico. Isso é uma questão que cada um de nós deve responder de maneira individual, isso mesmo, porque normalmente casamentos envolvem famílias, e a pessoa casou-se, ainda que seja com várias mulheres, ele fez famílias com essas mulheres. E retirar esse homem de qualquer delas, que seja a primeira ou a última, vai com certeza deixar alguma família sem um pai, sem um esposo. Então, eu normalmente recomendo que a pessoa tire algum momento de oração e meditação e buscar a orientação de Deus para o seu caso. Eu acredito que Deus lhe dará sabedoria para lidar com isso. Não acredito que eu ou qualquer outra pessoa tenha autoridade para lhe dizer o que fazer exatamente nesse contexto. Mas o ideal de Deus é esse e eu espero que tenhamos sido claros. Então, estamos juntos. Teologia ao alcance de todos.